Olá! Toda vez que nós abordamos a Revolução Industrial, nós nos transportamos para a Inglaterra do século XVIII. A Revolução Industrial foi uma modernização do processo produtivo iniciado lá na Inglaterra por volta de 1750, 1760, ali em meados do século XVIII. Mas é importante nós lembrarmos quais os fatores que fizeram da Inglaterra a pioneira, a líder nesse processo de modernização da produção industrial, a chamada Revolução Industrial. A Inglaterra reunia no século XVIII as condições necessárias para dar o início a esse processo. Vamos procurar neste vídeo compreender alguns desses fatores. Primeiro fator, a questão política. A Inglaterra no século XVIII já era uma monarquia parlamentar, ou seja, uma monarquia em que havia, claro, a presença do rei, mas quem governava de fato o país era o parlamento, através do primeiro-ministro e seu gabinete. O parlamento, controlado pela burguesia, tinha interesse em investir e estimular o desenvolvimento do capitalismo industrial na Inglaterra. Os próprios deputados do parlamento eram burgueses ou representavam interesses da classe burguesa. Por isso, o apoio do Estado em várias iniciativas, em legislações, em favor da industrialização, foi um dos elementos centrais da liderança inglesa na Revolução Industrial. Um segundo fator é a capitalização da burguesia inglesa. Lá em meados do século XVIII, a burguesia inglesa, ou seja, os comerciantes, banqueiros, industriais, estavam com capital, tinham poder de investimento em novas tecnologias, em novas máquinas, na montagem de fábricas. Por isso, a presença de uma burguesia capitalizada com poder de investimento, claro, auxiliou nesse processo. Um terceiro elemento importante é a existência de matérias-primas na Inglaterra para a indústria têxtil, para as tecelagens, que foi o primeiro setor industrial a se desenvolver naquele processo. Ou seja, na Inglaterra havia já naquele momento uma grande criação de ovinos, carneiros e ovelhas para o fornecimento de lã para as maquinofaturas nas cidades. E nas colônias da Inglaterra, como a Índia e também ali nas colônias do sul dos Estados Unidos, havia plantações de algodão, matéria-prima fundamental também para as tecelagens. Um outro elemento importante que favorecia a Inglaterra naquele momento era a existência de uma marinha muito organizada e muito poderosa, uma marinha mercante, uma frota, navios que poderiam transportar matérias-primas da Ásia e da América para a Inglaterra e, depois de produzidos, transportar essas mercadorias industrializadas para vários mercados consumidores na Europa e também fora da Europa. Um outro fator foi a existência na Inglaterra de jazidas minerais essenciais para o desenvolvimento do processo fabril. O binômio carvão e ferro. Carvão e ferro existiam no próprio território inglês naquele momento e foram abundantemente explorados para o desenvolvimento da maquinofatura. Um penúltimo elemento importante foi a mão de obra que lá no final do século XVIII e durante o século XIX chegava às cidades inglesas, por causa dos Inclusive Acts, das chamadas leis de cercamentos. No século XVIII, nos campos ingleses, ocorriam os cercamentos, que foram essencialmente o quê? A nobreza inglesa começa a expulsar os camponeses das terras e, no lugar da agricultura, essa nobreza passa a praticar a ovinocultura,
a criação de ovinos para fornecimento de lã para as maquinofaturas, para as indústrias nas cidades. Essa massa de camponeses desempregada, sem perspectivas de viver no campo, migra para as cidades, o fenômeno conhecido como êxodo rural. As cidades incham, a mão de obra fica abundante e o salário é rebaixado, favorecendo assim os próprios investimentos da burguesia industrial. E por último, e não menos importante, a questão da mentalidade puritana. Lembra que o parlamento inglês e grande parte do empresariado, nesse momento na Inglaterra, seguiam um ramo do protestantismo denominado puritanismo, que era uma espécie de calvinismo inglês, onde havia a crença do enriquecimento. O trabalho e o enriquecimento eram sinais de salvação, eram sinais de caminho para Deus, de caminho para a salvação, o que estimulava culturalmente esses empresários e autoridades inglesas a justamente investirem cada vez mais no processo industrial. Por isso, ao falarmos da Revolução Industrial na Inglaterra no século XVIII, é central nós lembrarmos dos fatores que fizeram da Inglaterra a pioneira desse processo histórico. Beleza? Essa é uma questão importante também, não só, claro, para os vestibulares, mas inclusive para a compreensão desse processo tão importante que foi a Revolução Industrial, que prossegue acontecendo até os dias de hoje. Valeu! Grande abraço!